Olá, boa tarde. Como estamos passando nesse verãozinho aí de abril, né? Dia 11 de abril aqui no sul, um sol lindo, maravilhoso, um calor. É bom, mas a gente sabe que tudo tem um ciclo, que tudo tem um movimento e que nada é para sempre. Nem é para sempre verão, nem inverno, nem primavera, nem outono. Existem os ciclos da natureza, os ciclos lunares, os ciclos solares, e tudo isso está junto e misturado no que nós vamos abordar aqui um pouco hoje dentro dos olhares sistêmicos. É um tema que eu confesso para vocês que jamais vai ser suficiente uma abordagem em alguns minutos. É um tema polêmico, nem sempre eu pensei dessa forma, mas qual é a força que existe na morte? Existe força na morte, no morrer? Existe força, necessidade de nascermos, crescermos e morrermos? Se nós formos olhar sobre diferentes culturas e tradições, aí nós vamos encontrar um desdobramento bastante rico sobre o assunto. Mas eu vou me ater hoje aqui aos olhares sistêmicos, a essa visão da vida que envolve a todos nós, animais, humanos, a todos os animais, a todas as criaturas que existem na criação. Tudo que existe passa por esse ciclo de nascer, de crescer, de amadurecer e de voltar à terra e assim continuadamente, independente de crenças, do olhar que tu tenhas, da filosofia de vida que tu carregues, nós vemos isso acontecer a todo instante, a cada fração de segundos na nossa vida. Às vezes uma criaturinha pequena nos ensina sobre isso. Às vezes os insetos, os seres minúsculos na natureza, às vezes as formigas, às vezes as borboletas, nos ensinam sobre todo esse movimento de vida, de morte, de renascimento. Nós pertencemos, aqui no Brasil, a fundamentalmente um olhar judaico-cristão. Eu não estou aqui tomando nenhuma espécie de olhar único, verdade única, até porque eu naturalmente sou uma pessoa que olho para todos esses ângulos e costumo fazer a minha peneira aí, fazer a minha análise em função da minha história de vida. De eu acreditar que tudo está interligado, de eu acreditar que não existe uma verdade absoluta, que a impermanência da vida é um fato. Mas nem sempre a Liana pensou dessa forma. Eu passei por um longo caminho de mortes, de renascimentos em diferentes processos da minha vida, através do universo indígena, do universo da leitura xamânica, da leitura espiritual ou espiritualista. Eu passei e passo por esses olhares. Agora aqui parou um inseto muito interessante. Ele é marrom dourado. É uma criaturinha que está aqui junto comigo fazendo esse vídeo aqui. Sempre aqui debaixo das árvores, aqui eu estou constantemente, né? Agora ele voou. Eu estou constantemente interagindo com os passarinhos, com os nossos guardiões aqui, os nossos cães, né? Nós somos tutores desses cães.
eles não nos pertencem, né? Eles têm a sua própria força. Nós vivemos com eles, né? Também não pensei sempre assim, né? Porque tinha parte de toda a minha infância aí, uma série de questões com relação a carências, a faltas, a sentimentos de abandono, a uma orfandade precoce lá, quando meu pai faleceu e que a minha mãe foi para o trabalho, né? Eu tive aí períodos bem delicados na minha infância, não diferente de muitos de vocês. E não vem aqui nenhuma observação, nem de condenação, nem de vitimismo, apenas um relato de fatos. Tá? E essa questão da morte, desde cedo eu aprendi, por exemplo, aos meus 10 anos, quando meu pai faleceu, eu tive um impacto brutal que repercutiu ao longo de toda a minha existência até aqui. Mas há uns 10 anos atrás, eu tive assim, digamos, uma reformulação, uma virada muito grande, com uma intensificação de algumas práticas e olhares sistêmicos com mais profundidade na minha vida. E estou nesse movimento já há um bom tempo, mas sempre aprendendo, sempre correlacionando e refletindo e peneirando aí muitas coisas, né? Para trazer algo que faça sentido para ti, para mim, né? Para todos nós. Ah, Liana, mas a morte é muito dura, é muito cruel. Eu não me acostumo com a morte. Não se trata de costume ou não costume, se trata da natureza de todos nós. Nós não temos que nos acostumar. Tem uma criatura aqui que acabou de largar fazer a sua necessidade fisiológica na minha cabeça. Bárbaro. É mais para me dar mais luz nesse contexto. Ai, Jesus, né? Então, pessoal, é bom a gente fazer, às vezes, quebrar um pouco, né? De alguma dureza, alguma seriedade, algum extremo, né? Para falar sobre um assunto tão delicado, tão profundo e muitas vezes tão sofrido nas nossas vidas. Mas eu passei a aprender muito sobre isso, principalmente com os animais, com a natureza em si, com a criação. Porque lá atrás, quando perdi meu pai, né? Vamos trocar essa palavra, né? Porque não perdi, meu pai vive em mim, né? Mas ele cumpriu o seu ciclo aqui na Terra e eu e as minhas irmãs, a minha mãe, cada uma de nós teve aí um reflexo desta partida. Muito cedo ele partiu, né? Com 45 anos. Vocês vão me ver fazer isso muito seguido, tá? Então, normalmente eu pego as minhas aguinhas aqui, congelo e vou tomando durante o dia. Isso é muito bom. Água é vida. E essa questão, quando eu comecei a aprofundar mais e a ressignificar essa questão do direito de morrer, principalmente os animais têm me mostrado muito isso. Nós aqui convivemos com cachorros, com cavalos, com gatos, com galinhas, né? Com as preás, com os tamanduás, com as carumbés, as tartarugas. Convivemos com muitos
muitos animais aqui com a passarinhada toda, mas os felinos e os caninos e os equinos, né? Nós já fizemos aqui a passagem de, olha, tranquilamente nesses 10 anos aí, cerca de 10 animais, né, já partiram. E cada um deles que parte, que cumpre o seu ciclo, me ensina algo diferente. Um dos felinos que já estava há quase 20 anos conosco, um gato preto lindo, um felino Bento. O Bento, ele vinha padecendo dos rins, né? E ele começou a ficar muito fragilizado. E o nosso veterinário disse: olha, não é bom mexer muito com ele, deixa ele na sua dignidade. Porque às vezes a gente tira a dignidade, tira a força, tira o direito dos nossos guardiões, né? Dos nossos irmãos, dos nossos colaboradores, daqueles que caminham conosco. A gente tira a dignidade, assim como também com relação aos nossos familiares, por questões muito de apego, de pendências, de questões que não foram resolvidas, de medos, de culpas, de raivas, de uma série de coisas que entram aí num pacotaço. A gente vai sofrendo muito e eu digo assim que parece que alguns de nós fizeram a opção por passar a vida toda sofrendo com, né? E retroalimentando o sofrimento, né? Eu falei que o assunto era polêmico. Não se trata aqui de julgamento, de condenação. Estamos sempre tratando de fatos naturais da vida e de olhares sistêmicos. Então, veja bem, esse felino me ensinou muito. Ele veio a falecer, ele veio a fazer a sua partida no meu colo. É claro que eu fiquei com ele, dando todo o conforto possível, mas eu dizia já para ele o que hoje eu estou dizendo para mim mesma. Você é grande. A força de todos os ancestrais, de todo o seu clã, está aí, está conosco. Diferentes culturas e tradições, nós temos muitas práticas que remetem a uma simulação, a um viver a morte de uma forma diferente, através de ritos de passagem, através de práticas e cerimônias que nos remetem a lidar, né, com essa morte como a natureza de todos nós, a natureza da vida. A morte e a vida caminham juntas. E quando nós começamos a olhar para o fato de que todos nós vamos passar por esse processo cedo ou mais tarde, ou no meio do caminho, não sabemos a hora de cada um de nós, mas o fato é que ela vai chegar na hora que assim tiver que chegar. E as escolhas vão depender muito de todo um contexto aí, a forma como a gente olhar para tudo isso, né? Para a vida e para a morte. A necessidade que a gente tem de olhar para isso é mais emergencial do que a gente imagina. Porque na medida em que a gente olha para isso e coloca aqui dentro, né, da gente, esse reconhecimento de toda essa força. Deixa eu virar um pouquinho para cá, porque o sol tá batendo muito, então deixa eu vir um pouquinho para cá, tá? O terreno é um pouco inclinado, mas vamos lá.
Vamos trabalhar com o que nós temos, né? Entre sombras e luz, estamos sempre também, né? Botar esse somzinho um pouquinho menos. Não sei se fica muito alto aí para vocês, né? Eu gosto muito de colocar nos vídeos, sempre que eu converso com vocês, um sonzinho de fundo. Claro que às vezes o próprio som da natureza é fantástico, né? É melhor do que tudo. Mas estamos aqui hoje com um mantra de fundo, conversando sobre esta temática da força de morrer, né? Como é fantástico quando a gente consegue pegar isso, né? Isso também traduz uma força guerreira, guerreiro, de olhar para isso e dizer: eu estou aqui, eu estou te vendo, eu estou te reconhecendo, eu pertenço a essa natureza, e a minha natureza aqui na Terra não é eterna. O meu espírito, o nosso espírito, o nosso ânima, a nossa alma, tá? Nesse outro contexto de fora deste invólucro material que nós temos, esse corpo, né? Aí reside também, dentro daquilo que eu acredito, reside sim uma vida que eu não sei como é que é, não tenho a pretensão, mas eu acredito que tudo na natureza é assim. Então, todas essas árvores que estão aí em volta, né, os nossos ancestrais do povo em pé, cada um no seu lugar. Estou trazendo aí uma leitura tribal, né, para o nosso contexto. E é fundamental que a gente também traga toda essa, não só essa leitura tribal, mas todas essas tribos, toda a mãe África, toda a força ancestral de todos os povos, de todas as culturas, de todas as tradições, que a gente se reconheça aí. Porque sim, nós pertencemos a este todo, a esta alma coletiva. Eu já falei muito sobre isso, que quando nós tentamos homogeneizar essa leitura de alma coletiva e trazer tudo só para uma única raiz, nós também enfraquecemos, porque todas essas raízes, todas elas nos alimentam e todas elas trazem ensinamentos, e isso tudo está na nossa ciência humana, no nosso DNA, no nosso genoma. Vamos voltar a trazer para vocês aqui a epigenética. A epigenética, vai lá procurar o que é epigenética. Vai lá ler sobre a relação da epigenética com o olhar sistêmico, que é uma outra leitura interessantíssima do biólogo Rupert Sheldrake. Vai ler o cara que foi o precursor dessa leitura de campo mórfico, né? Mórfico genético. Aquilo que está aí e que nasce, cresce e morre. E tem todo um desenvolvimento aí dentro disso tudo que nos faz fortes, conscientes, com essa consciência de que sim, tudo aí está em nós. Então nós não ficamos mais naquela leitura assim do pobrezinho ou coitadinho desse animal, né? Esse animal está sofrendo, às vezes, na medicina veterinária, é a única que vê, por exemplo, a eutanásia como uma prática, sim, a ser praticada, né? a ser vivida, porque faz parte também desse contexto
E nós que convivemos com animais, nós sabemos que às vezes é necessário, né? Mas também é necessário que a gente olhe para a força desse animal. Muitas vezes nós queremos humanizar demais os animais. Aliás, humanizar os animais, né? Eu já fiz isso. Não exatamente com lacinhos, fitinhas, mas na minha carência de criança lá atrás, né? Então, hoje eu tenho outro olhar para com estes animais que eu convivo aqui no sítio, no lugar onde eu resido. Eu olho de outra forma para todos eles. Eu reconheço a força deles, a força de clã deles. Eu não sou mãe deles, nem meu esposo é pai deles. Nós somos os tutores e convivemos, somos irmãos, né? Então, dentro dessa leitura da biologia do ser, da natureza do ser, a gente vai traçando outras linhas de pensamento que, na verdade, são as linhas de fundamentação da nossa criação, da criação de toda esse holograma que nós somos, dessa natureza que nós carregamos em nós. Então, o vídeo de hoje, ele vem trazer essa reflexão, assim. Tu acredita que há força na morte? Há necessidade da gente encarar essa morte de uma outra forma? A gente pode olhar para o nosso familiar que está, de repente, lá sofrendo e que precisa se libertar, precisa cumprir seu ciclo, e a gente fica ali, né, agarrando, dizendo não, 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 como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver? É duro, pessoal, é muito duro. Não estou dizendo para vocês que eu não choro a perda, né? A perda, entre aspas, a partida daqueles que são próximos, e muitas vezes daqueles que nem são tão próximos fisicamente, mas que são muito próximos da gente aqui dentro, né? E às vezes a gente fica sabendo, né, que um amigo ou uma amiga tá padecendo, né, e que não está conseguindo se libertar, e às vezes a gente fica agarrado a isso, né, agarrado a essa vida de uma forma até egoísta, né, injusta muitas vezes, né? Então o assunto requer que a gente reflita sobre isso, sobre a morte ser uma força, né? Que nós sabendo, eu digo muito isso para pessoas também muito próximas de mim, da minha família, enfim, eu digo, tu tem medo de morrer? Eu digo isso para minha mãe está com 96 anos, e ela vem passando alguns perrengues aí, né? E eu converso muito com ela, e eu digo para ela, tu tem medo? E ela diz, eu tenho. Eu digo, mas olha, sabe que a gente, na verdade, mãe, só tem medo daquilo que a gente já carrega dentro da gente, o registro, porque a gente já vem renascendo, morrendo e renascendo, independente do que tu acredite, tá? Mas nós temos um movimento. Para o kardecismo é uma leitura, para as religiões, né, judaico-cristãs isso tem uma leitura, para as religiões como um todo, né? Para um olhar mais espiritual para a vida, budismo tem uma leitura também muito interessante em relação à impermanência da vida. As abordagens do Oriente como um todo carregam muito essa consciência de que sim,
Nós nascemos, crescemos e vamos cumprir um ciclo aqui na Terra e seguir para uma outra esfera. Então, eu sou Liana Otinguaçu, eu sou consteladora sistêmica, aprendiz de Doma Índia, aprendiz de constelação de pets, de animais. A gente está sempre aprendendo, né? Terapeuta alquímica, trabalho constantemente com esse cruzamento de saberes, aonde tudo isso com o olhar sistêmico vem a ser, digamos assim, estruturado de uma forma dentro dessa abordagem sistêmica muito significativa e que tem me trazido uma leveza diferente em relação a mim mesma, em relação à vida, em relação à morte, em relação à natureza de ser, de estar e, sobretudo, de fazer. Então, a gente às vezes perde muito tempo e não faz o que tem que fazer. E fica aí de pendurado, né? Fica aí de pendurado, com 1000 balõezinhos na cabeça, dizendo assim pra gente: eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro, e lutando e confrontando e não vivendo. Então essa é uma outra questão. Viva! Vamos viver e a cada novo amanhecer agradecer pelo fato de estarmos vivos e agradecer também aos nossos pais, conhecendo eles, sendo eles como são ou como foram, com todas as suas imperfeições, porque não somos perfeitos, nenhum de nós, e aceitando e reconhecendo a força deles, sobretudo em nos dar a vida, a força da nossa mãe. Sabe que a nossa mãe, é interessante isso quando a gente olha assim, né, para a força da mãe. Eu sou mãe e sou avó. A força da mãe e a força do pai. A mãe é a terra, o pai é a semente, tá? E a mãe, ela, no próprio ato da gestação desta vida, né, deste filho ou desta filha, ela ali está colocando a sua vida em segundo plano por nós. Então ela morre por nós se for o caso. Já parou para pensar? Já parou para pensar nisso? E quantos e tantos casos nós sabemos que acontecem dessa forma. Gratidão à vida. Gratidão à vida, gratidão aos ciclos. Gratidão à forma. Gratidão por tudo aquilo que a gente está aqui aprendendo e tendo oportunidade de revisar, de clarear, de ter uma outra consciência, inclusive entre nós.